Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, meu Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Querido Senhor, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, obrigado pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Ó Senhor, abençoa e guarda cada vida, recompensa, Senhor, os nossos ajudadores. Tu conheces, Senhor, cada servo teu. Tu conheces, Senhor, a motivação dos nossos corações. Tu sabes, ó Deus, o sentimento, o desejo, Pai, a prontidão de cada um em te servir, te amando, Senhor, proclamando a tua bondade, a tua graça, levando, Senhor, a palavra como refrigério. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja, abençoa os teus servos na cidade, os teus servos no campo, manifesta o teu poder, Senhor. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Estamos apresentando no ano 33 da nossa programação geral e o programa Toca o Clarim está no ano 23, portanto, com 10 anos que nós havíamos iniciado o nosso trabalho de rádio, nós aumentamos mais 1 hora e colocamos como Toca o Clarim. Mais uma maneira de manifestar a quem interessar possa a veracidade da palavra de Deus. O nosso texto hoje, meus amados irmãos, é o livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículos de 1 a 8. Nós somos felizes, bem-aventurados, porque cremos na palavra e Deus tem nos dado a graça para anunciar a sua santa palavra. Então você é bem-aventurado quando ouve a santa palavra do Senhor. Isaías 32, de 1 a 8. Eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o vil fala obscenidade e o seu coração pratica iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Pedimos, meu Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, pedimos, meu Senhor, pela igreja.
Guarda, meu Senhor, a tua igreja, guarda, meu Senhor, os teus servos, homens e mulheres, jovens e adultos, os idosos, os viúvos, as viúvas, tomem tuas santas mãos, os que estão enfermos da saúde. Guarda cada um, Pai. Senhor do céu e da terra, manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda os teus servos, nos ensina, Senhor, a te amar e a te servir cada dia. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, dá graça aos que ouvem a tua palavra, Senhor, para que entendam e creiam e recebam o perdão e a graça e a comunhão para andar, meu Senhor, na tua santa presença. Deus fiel, ouve a nossa oração. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a leitura que nós fizemos fala do Messias. O Messias era uma promessa milenar feita pelo Senhor e renovada, digamos, a cada geração. Todos os servos do Senhor esperavam o Messias. E o Messias para eles era a esperança de redenção, esperança de transformação, esperança de tranquilidade, esperança de segurança. E o fator segurança sempre foi um problema no mundo, porque nós ouvimos hoje, não sei se é uma coisa muito nossa, brasileira, mas o mundo é dos mais espertos, mas sempre teve esperto demais. Nós ouvimos isto, quase todo mundo já ouviu ou já disse. O mundo é dos mais espertos, mas sempre houve espertos demais. E o esperto demais bota o outro para trás, o esperto demais invade coisas alheias, propriedade alheia, o esperto demais quer dominar o reino próximo. Foi assim essa inquietação desde o começo do mundo. É por isso que os reinos pequenos foram absolvidos, engolidos e se tornaram partes dos grandes impérios. Isto aconteceu desde o princípio, está acontecendo hoje e vai continuar. A questão do ser humano não ter segurança, isto faz com que ele tenha sempre um pensamento que pode surgir algo melhor. E a falta de confiança e também a desesperança e, muitas vezes, as precipitações e, muitas vezes, as armações, coisas assim, faz o sujeito pensar pior, pensar no pior. Nós, como história, nós temos 500 e poucos anos, a história do Brasil, o Brasil histórico, porque o Brasil sempre existiu. Mas por que o Brasil recebeu este nome? Por causa da madeira que tinha, que era algo muito importante, e daqui ia para a Índia, para a China, para tudo que é lugar. A China toda a vida explorou o mundo, e a China explorou aqui o Brasil também. E a China tirava a madeira do Brasil, processava e fabricava no passado, coisa de 50, 100, 200 anos, a China, até 50 anos atrás, a China vendia para o Brasil um produto industrializado por ela, que a matéria-prima era só do Brasil, o pau-brasil. A goma lacre, por exemplo, alguma coisa ligada a vernizes, do mais variado padrão. Pois é, isto porque toda a vida houve gente esperta demais. E a injustiça, a invasão da terra alheia, a invasão da propriedade alheia, o roubo dos bens alheios, motivou sempre as pessoas terem um sentimento de liberdade, um desejo de liberdade. E, no que diz respeito às Escrituras, a promessa do Messias representava esta tranquilidade. Isaías, no capítulo 32, falando sobre um determinado tempo. É bom lembrar
Isaías começou a profetizar por volta de 740 a.C., e naquele tempo havia muita confusão. Os reinos poderosos eram o Egito e os assírios, os egípcios e os assírios. A Síria em si não era essas coisas todas. A Babilônia ainda não era uma potência. E as potências de fato eram o Egito, os egípcios e os assírios. A Síria, com a capital em Nínive, na época do Isaías. E o resultado é que tanta iniquidade, tanta injustiça, tanta invasão, tanta guerra, tanta morte, tanta escravidão, e as profecias eram como um bálsamo, as profecias soavam como um alívio, era uma promessa que encorajava as pessoas a enfrentar o amanhã. E o profeta de Deus, pelo Espírito de Deus, diz: eis que reinará um rei com justiça. Este rei está rodeado, será rodeado de príncipes que dominarão segundo o juízo. Ou seja, este rei, eles nunca entenderam, Israel nunca entendeu até hoje, mas é como se este rei se tornasse um imperador e os reinos julgados, os reinos subjugados ou submissos, os reinos que estivessem, que fizessem parte do conjunto de nações aliadas, que obedecesse, que tivesse benefício e se sentisse honradas e tivesse o proveito da presença desse rei, todos tinham ou teriam uma determinação de fazer justiça. Para quem vivia na injustiça, um exército capturava o outro e matava as autoridades e humilhava os soldados e castrava os homens e serviciavam as mulheres. Era um terror. Então, uma promessa de um rei que reinasse com justiça era um alívio para o coração. O versículo 2 diz: e será aquele homem como um esconderijo. Olha como a proteção. E aquele homem será como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. No contexto daquela nação, daquela gente, no Oriente Médio, todo mundo sabia, estava acontecendo na época, acontece hoje, acontecerá enquanto existir a natureza com suas dificuldades. Tempestades de areia, ventos terríveis. Agora imagina no deserto, porque numa área arborizada existe 1001 formas de amenizar as tempestades, os tornados, os temporais. Mas numa área arenosa, numa área deserta, só areia, no instante uma tempestade formava uma duna, no instante havia muita morte, era terrível. E a promessa faz esta comparação: aquele homem será como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. E ainda compara com um ribeiro de água num lugar deserto e com uma sombra de uma grande rocha num lugar que não tem árvore. Maravilha! Isto soava muito bem para quem ouvia o profeta de Deus e agradava muito a quem lia a profecia. Os olhos dos cegos se abrirão. Os olhos dos cegos, ele abrirá os olhos aos cegos. Tem umas versões que fazem diferente. É como se não houvesse um milagre, houvesse só uma intenção de segui-lo. Mas a possibilidade das duas maneiras estarem
relativamente correta. Mas os olhos dos que veem não olharão para trás. Isto, ou seja, quem seguir, os seguidores deste monarca, deste rei, não terão nenhuma necessidade, nenhum desejo de mudar, de voltar atrás. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos à palavra, fazendo uma alusão à importância do seu conteúdo, à importância da mensagem de Deus. Os olhos dos que veem esse rei não voltarão para trás, não olharão atrás, não procurarão outra coisa, estarão satisfeitos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Aqui, maravilha, é muito bom pensar e ler o que o profeta de Deus falou. Mas quando nós, hoje, com a capacidade que nós temos de entender o Novo Testamento com os seus milagres, a grande quantidade de milagres realizados por Jesus, curando cegos e operando maravilhas, fazendo o surdo e mudo falar e ouvir, fazendo um gago. Tinha lá um homem que falava dificultosamente, e Jesus pôs saliva na língua dele, e orou e exclamou: abre-te! E ele passou a falar distintamente, a falar corretamente, causando admiração. Então, a palavra do profeta Isaías era apenas promessa, mas era promessa de Deus. E da forma que Deus prometeu, Deus cumpriu. A diferença era a leitura romântica que Israel fazia das profecias e a realidade do Evangelho, fazendo ressoar ao mundo todo o testemunho dos milagres que Jesus realizou. Então é uma bênção para nós. E aqui no versículo 5, meus amados irmãos, vai falar sobre entendimento, verdadeiro entendimento. Diz aqui que uma pessoa nociva ou uma pessoa vil não será jamais confundida. Ao vil nunca mais se chamará liberal. Tudo terá nome. Com esta revelação de Deus, tudo terá nome, tudo será realmente apresentado como de fato é. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e ao avarento nunca mais se dirá que é generoso. Cada coisa no seu lugar. Ninguém engana Deus, ninguém pode enganar, e Deus não se engana com ninguém. Porque o vil fala obscenidade. Esta versão que eu uso aqui, ela tem uma diferença. O louco nunca mais se chamará liberal. Ao avarento, está no versículo 6. No versículo 6, porque o louco fala loucamente. O que é que ele fala loucamente? O que o louco fala loucamente muitas vezes é mais blasfêmias contra o próprio Deus do que obscenidades ou ditados, palavrões, coisas que não ofendam a Deus diretamente. Essa questão do versículo 6 dizer que o louco fala loucamente e o seu coração pratica iniquidade, parece que é uma coisa voltada, é contrária à revelação divina, e não um negócio que pudesse dizer que está sendo prejudicial só aos homens.
Mas eu gosto de ter as duas versões, porque, meus amados irmãos, nós estamos no século do conhecimento, no século da cultura, no século da facilidade. É tanta facilidade que está ficando complicado. Hoje se tem a possibilidade, alguém tem possibilidade. Eu não sei se vão usar, porque eu não sei quem vai começar a usar, se já estão usando escondido, mas é muito provável que o indivíduo simplesmente encomende a um ser imaginário, um sistema chamado de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela pode sim desenvolver uma mensagem, inclusive criar um personagem e dar uma forma visível, dar uma forma. Você vai dizer, eu quero uma figura com os traços assim e assim, eu não sei como é que faz. E não me interessa. Interessar saber, deve interessar todo mundo, para poder a gente saber que existe esta coisa e não se render a esse tipo de coisa. Mas a verdade é que nós vivemos o século da facilidade, o século do conhecimento, mas o homem continua sendo louco. No versículo 6 diz que ele é louco, ele é hipócrita, ele fala mentiras, ele faz o mal, ele deixa a alma faminta, ele não atende a um necessitado, a um esmoléu, a uma pessoa com fome. Ele não atende, ele despacha, ele realmente despede a alma vazia. Também o versículo 7 fala sobre as armas do avarento que são más. Armas má, ele maquina o mal, ele tem intenções malignas. Ele, com suas intenções, ele pode destruir os mansos da terra. E no versículo 8, que é o final, diz que o liberal é diferente. O verdadeiro liberal é aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem respeito ao próximo, aquele que busca o bem-estar do outro, aquele que se coloca na presença de Deus, aquele que tem temor. É algo que nós precisamos, meus irmãos, aprender a diferença. Não se pode, inclusive este mesmo profeta, se não me falha a memória, ele diz, ai daquele que chama o amargo doce. Hoje nós vivemos também esta realidade cruel e espúria. O sujeito por dinheiro diz que o amargo é doce. O sujeito por interesse se sujeita. Não temos necessidade de pensar em outro povo, outra tribo, outra terra. Basta ver a perversidade das instituições brasileiras, os três poderes e o grande mal que eles absolvem, o que eles representam e que eles fazem à nação como um todo. Porque nós não precisamos de mal extra, basta o mal interno. Então, aqui, o texto fala sobre os loucos, a diferença entre o louco de raiva, louco de orgulho, louco de pecado, louco de perversidade, louco de ambições, e o que é liberal de fato, o que tem prudência, o que tem empatia pelo próximo, o que faz a diferença. Que Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos, que nós possamos realmente receber a graça e demonstrar isto no nosso viver, tratando o homem criado à imagem de Deus com amor, tratando as pessoas com respeito, tratando as pessoas com atenção, principalmente os que são necessitados,
porque os que fazem o mal não precisam de nós, mas os que foram ofendidos precisam de nós. Que Deus possa abençoar e guardar as nossas vidas. Vamos fazer a intercessão. Hoje vamos orar pelos nossos irmãos queridos na cidade, no interior. A Igreja de Jesus está passando por terríveis momentos e cada crente precisa se levantar e se prontificar e dizer: eis-me aqui. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Queremos, meu Senhor, Te agradecer por mais um dia e suplicar pelos nossos ouvintes. Queremos suplicar pelos nossos ajudadores, Pai. Abençoa os nossos ajudadores. Nos dá, Senhor, ajudadores no lugar dos que saíram. Nos dá, meu Senhor, homens e mulheres fiéis que tenham um compromisso contigo. Desejo, Senhor, de ver o Teu nome proclamado, de ver, meu Senhor, a Tua palavra ressoar. Ó Deus, abençoa os Teus servos. Guarda os meus irmãos, crianças, jovens, adultos, os membros da igreja, os congregados, os Teus obreiros, Pai. Abençoa os ministros do Evangelho. Abençoa os servidores na Tua igreja, diáconos, presbíteros, evangelistas. Abençoa os pastores, Pai. Toma em Tuas santas mãos os missionários, ó Deus, em suas áreas de atuação. Guarda, Senhor, cada um. Manifesta o Teu poder, dá graça à Tua igreja. Este memorial da oração, Senhor, Tu sabe quantos nomes, quantas famílias aqui inscritos. Ó Deus, olha para os Teus servos, dá graça e vitória a cada um. Manifesta o Teu poder. Querido Deus, abençoa as viúvas, os viúvos, os necessitados, os órfãos, os inválidos. Toma em Tuas santas mãos, Pai, os que estão, ó Deus, viajando, trabalhando, os que estão ausentes de suas casas. Ó Deus, livra do perigo, esconde os Teus servos debaixo da Tua proteção. Deus fiel, Deus maravilhoso, ouve a nossa oração. Em o santo nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.